Fala pessoal, tá no ar mais um episódio do podcast Control Alt Law, melhor podcast de direito digital, segundo a Lu Fatin, que não se encontra conosco na data de hoje porque está de licença casamento. Tá curtindo a sua Licença lua de mel. maternidade. Vamos contar para o pessoal Que do licença podcast o que maternidade? aconteceu. Ela nem terminou, Como? Não, nem assinou os papéis para esse é o adotar melhor ainda. momento para contar. Aconteceu, gente. Lu será mãe novamente e acabamos demitindo ela porque o Brasil é assim. Cara, dane-se a licença maternidade, né? Cansa 3 minutos de episódio, já cancelou a gente já. Parabéns, Anthony. Mas assim, conosco aqui mais uma vez, professores Luiz Bino, Anthony Gama, e estamos hoje com um convidado, o segundo ali do clã dos Chaya, o mais velho no caso, Thiago Chaya, publicitário, diretor de arte, diretor de criação, cara aí especialista em muitas coisas relacionadas a marketing digital, que é mais ou menos o tema que a gente vai entrar hoje. Vamos falar de uma temática que está bem alta, que é o design thinking, né? Isso aí, pessoal. A gente tá aqui com. Eu gosto muito de conversar com o Thiago Chay, porque cara que sempre traz pra gente muito conteúdo. A gente aprende muito e surpreende, cara. Toda vez que pedi pra fazer uma arte aí, a gente já fez algumas logos pro escritório, pra mim é Marco também. Foi sensacional. Com certeza hoje vai ser um papo bem legal. Inclusive o cara que fez a logo do podcast. Inclusive, Criador da logo do podcast, só pra você na ver. faixa. Epa, Propõe. epa, epa. Falta fazer Pessoal, só do imenso Anthony. prazer aqui. Thiago Chaek, além de ser um grande amigo de todos nós aqui, principalmente do Rafael, né? Já aguenta ele há quase 64 anos. Opa, eu liberei a idade dele. Mas enfim, é um dos grandes especialistas de marketing, o cara manja muito, conhece muito, e hoje vamos bater um papo, como o Chaya disse, né? Design Qual Thinking, você vai deles? ver as aplicações. Hoje tem dois. Hoje tem É, dois. Então hoje vamos de Rafofo e Thiago. Ah, Mas enfim, chegou. cara, aqui a minha vida é um inferno desse podcast, velho. pessoal, hoje vamos aprender um pouco sobre design thinking, bater um papo, ver uma visão do marketing. Nós vamos colocar uma visão também do direito. Pô, vai ser bem bacana, legal. Vai até para você bater um papo na balada, hein? Então, preste atenção nesse episódio. Hoje, só machos, porque nossa querida Luísa não está presente. Está presente, assim, na energia Em nossos transcendental corações. que ela nos passa sempre. Pessoa maravilhosa, mas vamos lá. Começamos o Control T LOL dos machos hoje. É dos machos e do Anthony, né? E já segue a gente, por favor, nas redes sociais, @o_luizbino, @anthony.dv, @rafaelchaya.dv e @lufatim. Sigam também nosso perfil oficial, @control_alt_law no Instagram e no YouTube, onde você consegue ver todos os episódios em vídeo na íntegra. Sigam também o perfil do nosso convidado para conhecer mais sobre o seu portfólio, @thiago_chaya. Trabalhos sensacionais para vocês conhecerem, especialmente se você está precisando de branding, se você precisa de uma identidade visual para se destacar no mercado. Esse é um podcast que é apoiado pelo Park Office Brasil. Se você precisa de um espaço para reuniões, para trabalho e atendimento, um espaço de coworking de qualidade, vem conhecer aqui o Park Office Brasil no edifício Evolution, na Avenida Afonso Pena, 7º andar e 15º andar. Também temos apoio da ANAD, Associação Nacional de Advogados de Direito Digital. Apoiamos recentemente o segundo CONAD, que ocorreu na Expo Compliance em São Paulo, evento maravilhoso, e estarão eles aqui, representantes da ANAD, no nosso evento em outubro. Falaremos mais sobre isso nos próximos episódios. Esse é um podcast produzido por Medlin Produtora, @Medlin Produtora, para quem quiser aí um auxílio na sua produção, captação de áudio, imagem, vídeo, para poder produzir conteúdo de qualidade na internet. É isso aí, pessoal. É logo depois do intervalo, a gente já volta. Como até o meu pai gosta de dizer, né? Vamos começar do início. Vamos começar dos dinossauros. Brincadeira. Mas vamos começar da concepção de uma marca ou toda a questão do branding, a transformação, dando um exemplo aqui nosso próprio. Eu passei recentemente por uma situação muito engraçada e isso aí me despertou o seguinte olhar. Nós que estamos empreendendo numa marca, estamos lá no inside, no frontline, para nós é muito claro, muito normal tudo. Já sabemos os processos e tudo mais.
Mas só que às vezes isso não chega plenamente para o nosso cliente, né? Para a nossa pessoa final que nós desejamos que o produto chegue. Muitas vezes falta algum pontapé, não fica claro se, que nem o Chay fala, estamos no YouTube, todas as redes sociais. Nós estamos de fato, YouTube, Spotify, etc. Mas às vezes gera essa dúvida na pessoa. Então, Thiago, vamos começar o bate-papo com isso. Fala um pouco do poder da marca, do poder de chegar de fato na pessoa, tudo isso que envolve marketing. Às vezes as pessoas acham que estão muito limitado ao o logotipo. Então, às vezes o pessoal acha assim, vou trabalhar um branding. O que é o branding? É a marca. Não, o branding está muito além da marca. A marca, o logotipo, é um item, assim, mínimo perto do que a gente fala de branding. Quando a gente fala de branding, a gente fala de tudo. É desde da postura da empresa, forma de comunicação, como é que ela se posiciona no mercado, o que ela está tentando vender, o que ela tenta passar para o consumidor, com quem ela quer conversar, a forma como ela conversa. Então, o branding é um aglomerado de informações, de itens, que compõem aquela personalidade da empresa. Então, é como se a gente falasse a Nike, por exemplo. Então, assim, a Nike, ela não se restringe só ao Swoosh, aquela marquinha. Ou o Jordan, que é a marquinha do Air Jordan, que é o Jumpman. O brand compõe toda uma situação. Então, com quem ela conversa, para quem que ela está falando, a forma como ela está falando, como é que ela se posiciona no mercado. Então, ela quer vender para todo mundo? Ou ela quer vender para um nicho específico? Ela quer que todo mundo tenha direito de adquirir aquele produto? Ou ela quer que apenas pessoas que realmente gostam e têm condições possam adquirir aquele produto? É um produto de luxo, é um produto de varejo, é um produto popular? Então, o branding é um pouco disso, sabe? Por exemplo, a cor que você utiliza, a tipografia, que é o tipo de fonte, né, no caso, o design, tudo é pensado para chegar no produto final. Isso é legal, porque cria um bruto de um diferencial no mercado. Você vê, hoje você tem uma competitividade extrema no e-commerce. Você tem hoje startups de todos os tipos, startups que muitas vezes começam como aquela startup barata até poucas chegarem ao status de uma startup unicórnio. E o que a gente percebe muitas vezes nas startups que se destacam é exatamente o fato delas encontrarem uma identidade que as diferencia daquele bolo geral, né, o genérico. Então, quando você começa a pensar de fato diferencial, e esse diferencial vem pela sua identidade, você começa a se destacar. É algo bem parecido com o que a gente discutiu com o Sérgio no último episódio. Você tem hoje uma galera trabalhando com dropshipping, por exemplo. Pô, eu vou ser mais uma loja vendendo produtos da China. O que eu vou fazer ou o que eu vou trazer para me diferenciar dentro desse mercado consumidor? Exatamente. E é bom que a gente consegue aplicar isso também dentro do direito. Cada vez mais a gente vem falando sobre você ter o seu nicho, sua área. E quando você pensa em marca, em marca para advogado, antigamente o advogado só pensava no rodapé e no cabeçalho, fazer uma login ali e pronto. Não, Na papelaria. Na papelaria. E hoje não, você já pensa o seu escritório também como uma marca. Qual que é o público que eu quero atingir com o meu escritório? Eu vou atender um público do direito digital, eu vou atender um público do direito trabalhista, eu vou atender um público que é empresarial. Qual que é o nível desse empresarial que eu vou atender? É um pessoal mais pro alto padrão, pro médio padrão, baixo padrão? Então, tudo isso é importante na hora que a gente vai montar um brand também para o escritório de advocacia. Até porque existem limitações, né? A OAB, no caso, por exemplo. Você tem limitações da forma de comunicação, a forma como você pode se comunicar, como você pode se posicionar. Você não pode simplesmente fazer um anúncio de revista. Better Call Saul. Ou você não pode fazer um VT, entrar na TV, você não pode fazer um outdoor, você não pode entrar com a publicação na internet vendendo o seu serviço. Você pode produzir conteúdo que seja atrativo, que faça com que aquele consumidor te enxergue como uma marca de apoio, um escritório que realmente apoie e que entenda daquele assunto para poder te atender. Isso você pode fazer. Agora, você não pode montar uma campanha publicitária, um impulsionamento
e dizer, olha, gente, nós somos especialistas em direito digital, nós vamos resolver o seu problema de qualquer forma. Você não Não pode pode fazer transformar isso. isso num meio comercial, né? Exatamente, porque você já fere o código de ética. Mas você pode gerar conteúdo, aplicar na Informativo, né? internet, mostrando aquilo assim, mostrando que eu sou especialista, eu sou uma autoridade no assunto e eu estou pronto para te atender. Então você pode fazer isso, mas você não pode se vender comercialmente, você não pode transformar num varejão, a gente chama, né? Exato. Você não pode transformar no varejo. Na advocacia tem muito isso aí, esse é o ponto. E é até um grande desafio, né? Porque enquanto você tem, por exemplo, vou aqui no nicho de registro de marca, etc., que não é uma atividade só do advogado. O advogado que trabalha com isso, ele tem que seguir toda a norma do OAB. Ele não pode falar, por exemplo, registro a sua marca com o menor preço do mercado, uma marca por R$ 100. Não pode. Porém, se tem uma pessoa, um CNPJ especializado nisso, ele pode fazer isso, porque ele não é vinculado à OAB. É um grande desafio, e óbvio que tem os prós e os contras, né, de, por que eu vou fazer isso com advogado ou não, mas é todo um desafio. E hoje, olha a importância desse bate-papo. Hoje, aqui em 2023, é normal falarmos essa questão na advocacia de ter uma persona, que é aquele cliente ideal que você cria, que antes isso era por exemplo, citando até aqui o Thiago, a Nike. A Nike, para quem assistiu até o filme do Jordan, do Air, que deu origem ao Air Jordan, vocês percebem que eles montavam uma persona em cima de um jogador de basquete. Então, nós aqui do advogados, nós do direito e todas as áreas, nós montamos sempre o nosso cliente ideal para, em cima disso, montar o nosso produto e cada vez aprimorando mais. E aí que dá a entrada até no nosso tema aqui, Design Thinking, que é justamente esse pensamento. A partir da concepção do seu produto, da sua ideia, e no bate-papo que vocês vão ver que isso tem aplicação para empresas no direito, nós vamos falar em vários assuntos, mas é isso, você pensando o seu produto, de fato, no seu consumidor final, no seu objetivo final. Ter a experiência do usuário também, né, com aquilo que você faz. E falando de marca, até devolvo a bola pro Anthony também, em relação ao próprio Design Thinking, né? Que é essa aplicação também de todo esse branding para dentro dos seus documentos. Sim, exato. O que é o grande paradigma do judiciário? Palavras difíceis, com uma comunicação complexa. Eu não entendo o que advogado fala, o que o juiz fala. Recentemente, está cada vez mais forte, né, esse movimento, o Visual Law. Hoje a maioria de vocês conhece, mas vou dar uma palhinha aqui rápida do Visual Law, que é a utilização de ferramentas e artifícios jurídicos para deixar, por exemplo, um contrato não de forma mais simples jurídica, mas com entendimento, utilização de Mais imagens, palatável. gráficos. Isso, que fica de melhor entendimento para a pessoa que vai receber. Então, isso é um design thinking ligado ao judiciário. Visual Law, antigamente não se falava e era abominável isso. Não, o direito tem que seguir todo um rito, etc e tal. Tanto que até o Rafael, né, que temos 2 Chayas aqui, até vai bater um papo a respeito, porque tem decisões que ainda tem gente que não gosta muito de Visual Law, ainda tem gente que não aceita, por exemplo, assinaturas digitais, é complicado isso. É Em bem complicado. contrapartida, já saiu até decisão falando que quando a assinatura é digital, dispensa a assinatura das 2 testemunhas. E para mais curiosidades contratuais, a assinatura de 2 testemunhas hoje garante que o contrato, por exemplo, seja um ato executivo extrajudicial. Então você fala, pô, para que tem essas 2 assinaturas de 2 testemunhas? E olha uma mudança jurídica vindo do digital, vindo dessa evolução. Mas até para corroborar um pouco o que você está falando, de fato ainda existe uma resistência por parte de alguns juízes mais antigos com relação ao Visual Law. Mas a gente E já até mesmo alguns advogados. Sim, muito advogado também. Hoje vamos ser justos, né? Não, advogados, São juízes, todas promotores, todo o profissionais mais ecossistema. antigos no mercado têm uma certa resistência com o Visual Law. Mas, ao mesmo tempo, já tem crescido cada vez mais um movimento dentro do próprio Poder Judiciário
pela adoção de recursos de simplificação. Então, cada vez mais os próprios juízes estão querendo essas ferramentas. Pô, casos clássicos, às vezes o cara mete uma inicial lá de 90 laudas, o juiz nem lê, ele devolve e fala, resume em 15. Então, assim, a objetividade é importante. E aí entra essa questão do design thinking, como a gente está dizendo, que é você pensar o design das coisas, tendo como objetivo, tendo como visão o seu cliente final. Eu já não vou mais fazer aquele design pensando na complexidade, no glamour, etc e tal. Não. Eu quero pensar em algo que estabeleça um processo de comunicação efetivo com aquele com quem eu quero estabelecer uma relação negocial. Então, eu quero fazer uma marca, mas eu quero fazer uma marca que vai atingir os clientes desse nicho. Eu quero fazer um documento, eu quero fazer um documento que seja acessível para quem for fazer a sua leitura. Eu quero fazer uma campanha, eu quero fazer uma campanha que tenha alcance e engajamento. Porque daí a gente fica até vendo, tem umas campanhas publicitárias às vezes que a gente vê que... Vou até perguntar isso pro Thiago, que às vezes não faz sentido. Uma campanha, uma vez eu vi uma campanha, sem sacanagem assim, acho que era uma campanha de carro. Era assim, tipo, 2 pessoas andando no campo e rindo, aí se abraça, e aí dança e joga bola, aí no final aparece o carro. Eu falei, caramba, Cadê o carro, né? cadê o carro? É melhor Cadê ver o- uma bola. Cadê o motor? Cadê o pneu? Cadê a potência? Cadê o consumo? Tipo, cadê as informações? Por que eu devo comprar esse carro? Porque eu vou sair feliz no campo, pulando? Não, isso assim, isso aí durante um bom tempo foi uma tendência na publicidade, né? Que a gente falava o seguinte, só que as pessoas começaram a confundir, trabalhar de forma errada. Você não vendia mais o produto, você vendia qualidade de vida e o que o produto podia te oferecer. Então, por exemplo, eu atendi uma construtora durante alguns anos aqui no estado. E essa construtora, a última coisa que a gente mostrava era o apartamento. Então, eu tinha um livro, que a gente chama de book, a gente chama um book, com, sei lá, suas 24, 28, 36 páginas. Dessas páginas todas, 4 ou 6 eram reservadas para mostrar o apartamento, a planta baixa e a área de lazer. O restante eram imagens felizes. Imagens assim, que vendiam qualidade de vida. O que eu vejo numa situação dessa, uma propaganda dessa, é que o cara quis vender qualidade de vida. Tipo, aquele carro te leva até aquilo. Mas aí, acho que já, de repente, pesou um pouquinho demais a mão e falhou. Porque assim, Tirar o carro levando. faltou mostrar o carro. Porque assim, você lembra da propaganda, você lembra da situação, mas você não consegue lembrar nem qual que é o carro. Entendeu? Por exemplo, eu atendi durante 10 anos a Claro, em alguns estados. E eu lembro quando teve a virada de bandeira da Americel para Claro. Não é do seu tempo não, viu, Antônio Americel? E uma Você não era das- nascido, não. Legal, pacas. É legal, Eu pá, sou, eu você sou, paga eu aí. sou 20 anos depois. E aí Eu você sou de vê, 2010. uma das campanhas da Claro, quando a Claro nasceu, era assim, era o globinho da Claro que flutuava, né? Ele passeava pelas pessoas e a pessoa lá apertava o globinho e virava alguma coisa. E o criativo, se eu não me engano, foi a DM9 que criou essa campanha e eu era a agência associada. E ele explicou pra gente que a ideia era o seguinte, que apertar a marca da Claro era como a mesma coisa que você apertar o Wind do telefone. Então, assim, a Claro te dava a possibilidade de atender o telefone a hora que você quisesse, onde você quisesse e como você quisesse. Então, se você quisesse, naquele momento, viver em paz com a sua família, você viver em paz com a sua família. Se você quisesse ficar em paz com seus amigos, você está em paz com seus amigos. Ou seja, a Claro mostrou o seguinte, que você podia ter qualidade de vida, mas ao mesmo tempo você podia ter um telefone, uma operadora boa para você falar de onde você estivesse, onde você estivesse e a hora que você quisesse. Ela estava ali para te ajudar sempre, mas ela estava vendendo o quê? Qualidade de vida. É mais ou menos isso. Ela podia falar, eu tenho internet rápida, eu tenho maior cobertura, ela podia falar tudo isso, mas não, ela falou o quê? Você atende o telefone a hora que você quiser. Você fala com as pessoas a hora que você quiser. Mas agora você vai curtir sua vida. Você Deu vai a viver sua sensação de vida. qualidade de vida. Deu a sensação de qualidade de vida. Então, durante um tempo, muitas marcas venderam isso. Muitas marcas trabalharam mais com isso, qualidade de vida, do que propriamente o produto. Carioca, interessante. Assim, vou dar uma fugida do tema de leve, mas é porque tem a ver com telefonia e é um negócio que está me chamando muita atenção.
Isso é um grande ponto da telefonia no Brasil, as grandes marcas, que a gente sabe que tem dificuldades e tal. Aí chega um maluco australiano, tá, nosso famoso Elon Musk, esqueci onde ele nasceu, mas enfim. África do Sul. África do Sul, lembrei isso. Chega um maluco sul-africano que vem com uma internet, a Starlink, via satélite, né? E essa sim funciona em qualquer lugar. Esse cara é fenomenal. E posso te dar uma curiosidade? O Manda. pessoal fez o levantamento, viu? Ah. Diz que no mundo são mais ou menos 8.000 satélites em órbita hoje no mundo. Mais de 5.000 são da Starlink. Cara, O olha Elon isso. Musk sozinho, um ser humano, ele tem controle sobre mais da metade de todos os satélites em torno da Terra. Você tem noção que tem país que tem medo dele, cara? Eu acho que ele detém a coisa que é mais importante no mundo, que é a informação. Sim. Não tem nada mais Não, importante que a e quem informação assistiu hoje. o novo filme do Missão Impossível sabe o poder dos satélites. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas a gente está vivendo realmente, o que o Thiago falou é muito importante, a era da informação, e eu até brinquei e falei, olha o que um homem resolveu, mas porque é sério Mas isso, você pessoal. sabe que isso tem a ver com design thinking. Porque Sim, se você for pensar bem, todo o prognóstico de todas as empresas que o Elon Musk encabeçou, ele sempre pensou na experiência final do usuário. Ele sempre entregou o que o usuário queria. As pessoas exato. queriam um carro elétrico de qualidade, ele fez a Tesla. As pessoas queriam uma internet que funcionasse em qualquer lugar, ele fez a Starlink. Porque o design thinking é basicamente isso, né? Ele é a conexão de ideias aplicada de forma colaborativa. Então, o que acontece? Eu tenho uma ideia, o Bino tem uma ideia, o Antônio tem uma ideia, você tem uma ideia. Então, assim, você reúne aquelas ideias para chegar num bem comum. Então, o que é assim, é uma coisa que vem crescendo cada vez mais. Que o termo, né, o colaborativo, o collab, ele funciona até para ideias. É só a gente perceber a quantidade de marcas que está trabalhando com isso. O collab. Aí eu chuto de novo a Nike. A Nike trabalha direto com collab. Na Nike, Adidas, marcas o mundo da moda trabalha muito com collab. Você vê, Verdade. a Nike, você entra no site da Nike, eu tenho lá um Nike, um Air Force da Stussy. Ou, É um collab. ou Jordan Dior. O Jordan Dior, que é outra. Ou então um collab que foi incrível também, que foi com o futebol e a Nike. Quer dizer, a marca Jordan estampando o Paris Saint-Germain. É futebol e basquete. E quando é que você imaginar, tipo, uma camisa de um time europeu com uma marquinha do Jumpman, pulando com a bola de basquete. E funcionou. Então, assim, o collab funciona bem e o collab tem funcionado bem nas ideias também, de forma E colaborativa. agrega um valor, gigante. Vou Sim, até dar um outro exemplo aqui. Adidas, o collab que é o do Easy. Sim. Aquele norte-americano cantor famoso. Kanye West. Kanye West. Isso, Kanye Isso. West. Isso, eu tava Kanye tava na West. ponta da língua. Gente, Kanye West, se você analisar só o Kanye West, é um perigo você ter um collab com ele, porque o cara toda hora tá na mídia com escândalo. Polêmico, Cara, é um escândalo polêmico. móvel. Mas aí, esse collab do Easy com a Adidas, até hoje é um hype imenso. E é uma qualidade incrível. Aqui é um dedo meu, mas é um negócio que deu muito certo e agregou um valor enorme. Tanto que os Easy têm um valor alto de mercado. Não, e é legal porque é isso que você tá falando. Por exemplo, eu posso pegar um Air Jordan normal, feito pela Nike, e o Air Jordan, eu não lembro agora se é com o Drake. Acho que é com o Drake. Tem um Air Jordan também que é todo customizado, é custom, pro collab. Cara, é 4, 5 vezes o valor. Às vezes você pega um Air Jordan normal que você paga 1.500, tem um Air Jordan collab que custa 14, 15 mil. E por que funciona o collab? Porque, assim, são as ideias que já estão sendo discutidas por várias pessoas. Quer dizer, já é um núcleo grande de pessoas que está chegando num consenso. Então, quando aquilo vai para fora, vai para o público final, é assertivo. Porque o pessoal já sabe que vai funcionar. É quase uma pesquisa de mercado. Legal, porque você entrega o que o povo quer, né? E sem Exatamente. contar que você tem ali a junção de, às vezes, dois públicos diferentes. Né? Exatamente. Igual o exemplo do Air Jordan lá no futebol.
do Jordan no Sim. futebol. É o basquete e o futebol. Mas só que, cara, quem tá no basquete sabe o que é o futebol, sabe o que é o Paris Saint-Germain. Sim. Quem tá no futebol sabe quem é o Jordan, sabe quem é a Nike. Isso junta dois públicos também. E aí o cara que coleciona Jordan, às vezes ele nunca comprou uma camiseta do Paris Saint-Germain, mas ele vai lá Exatamente. comprar porque... Cara, tem tênis de trava E da no Nike pra futebol americano e rugby e beisebol, que é da Jordan, o Não, design do Jordan. E você consegue o que com isso? Você consegue uma coisa que a gente chama de expansão de marca. Então, assim, você expande cada vez mais o seu mercado. Então, o seu mercado que estava restrito aqui à linha de basquete, que foi quando que o filme Air, que o Antônio citou, mostra muito isso. A divisão de tênis da Nike, a divisão de basquete da Nike estava falindo. Eles investiram só na corrida. E quando entrou com o Jordan, e foi o primeiro jogador, se eu não me engano, a entrar com participação nos lucros da empresa. E depois isso abriu para vários jogadores. E vários jogadores passaram a ter isso, trabalhar dessa forma. Você tem uma coisa chamada expansão de marca. Então o que acontece? Só o público do basquete consumia. Quando aquilo foi explodindo, outros públicos foram abraçando aquela marca. E foi o que eles fizeram agora com o Paris Saint-Germain. Isso que você citou. Às vezes o cara que gosta do basquete, que é fã do Jordan, nunca pensou em colecionar uma camisa de um time de futebol. Cara, que é uma expansão de marca, é uma coisa que é engraçada de falar. A gente tá desviando um pouquinho do foco. Mas você vê isso com a forma como funcionam as contratações dos jogadores. Campeonato francês, ninguém assistia. Até o momento que o Neymar foi contratado. Verdade. E que é o que está acontecendo agora com o campeonato árabe. O campeonato saudita. O campeonato saudita, ninguém sabia. A partir desse ano ele vai ser transmitido no Brasil. E quem começou com isso? O CR7, Cristiano Ronaldo. Porque assim, então eu falo assim, puta, mas vai lá pro campeonato saudita. O nível é mais baixo, o cara não quer competir. Não, cara, porque os sheiks estão arrebentando. Estão comprando todo mundo. Quer dizer, quem que foi pra lá? Você pega e tem Benzema, foi pra lá. Cristiano Ronaldo foi pra lá. Neymar foi pra lá agora, cara, com um salário gigantesco. E assim, e aí que eu falo, o poder da marca. Ele não tá ganhando só pra jogar futebol. Se eu não me engano, ele tem um valor, acho que uma cota, acho que de $450 mil, se eu não me engano, para cada vez que ele transmitir os jogos do Al Hilal pelo canal dele. E tem mais um detalhe. Ele ganha 500 mil euros cada vez que ele publicar reels em rede social estimulando o turismo na região. Sim, se ele fizer um reels falando assim, venham conhecer, 500 mil euros pingando na conta dele, filho. Tá valendo mais da rede social do que do futebol. Hoje o jogador, ele não é só jogador de futebol, entendeu? Isso é branding. O jogador de futebol não é só jogador de futebol, ele não é mais uma marca, ele é um embaixador de uma marca. Então hoje o Neymar, ele não é jogador do Al Hilal, ele é embaixador do Al Hilal. Então onde o Neymar aparecer, o Al Hilal tá junto. E com isso você expande a marca, é um time que ninguém nunca tinha ouvido falar direito, um campeonato que ninguém assistia, agora todo mundo quer assistir. E com certeza vão vir mais jogadores para essa... Top trendings agora. E nessa brincadeira você vê, o Messi foi criticado, né? Porque o Messi foi jogar a Liga Americana, que é a liga teoricamente mais fraca. Mas aí você vê, são visões diferentes. O CR7 queria expansão, queria desafio. O Messi não, o Messi já entrou naquele ritmo de aposentadoria. Ele já ganhou tudo que ele tinha que ganhar. Tipo quando já o Pelé tá estilo Pelé. Quando o Pelé foi pro Cosmos. Ô, Thiago, ele não mas o mais Messi, nada. salvo engano, tem uma questão de marca também muito forte vinculada à Apple. Por conta desse time dele do Beckham. Sim, tem uma parte contratual muito grande. Mas você falou da Apple, eu quero falar da Apple daqui a pouco, viu? Tanto é que você vê, teve uma situação agora, saiu essa semana agora, na notícia. A contratação do Messi foi criticada pelo goleiro do time, o Los Angeles Galaxy. Foi criticada. O Beckham simplesmente falou assim, vamos demitir o goleiro. Ponto. Cara, você traz uma das maiores estrelas do futebol para jogar no seu time, para alavancar. E assim, não é a primeira vez que o Galaxy faz isso. O Galaxy já foi para os Estados Unidos também, né? Sim, o Galaxy trouxe o Ibrahimovic. Na época o Ibrahimovic estava bem. O Galaxy trabalhou com o Beckham também. O Beckham jogou pelo Galaxy. Agora o Messi jogando pelo Galaxy.
É marca. Não, Então, o não Messi, o o Messi pessoal não... é do Miami. Eu acho que o Miami é. Perdão, desculpa, é do Isso, Miami. isso, Isso, verdade. isso. Então, assim, hoje a preocupação dos caras não é, se a gente for parar para analisar friamente, não é título, é expansão de marca. E título é consequência. Se o time jogar bem, beleza, é um título que tá ganhando. É expansão de marca. Exato. E antes do Shea entrar na Apple, só um comentário meu aqui. Cara, sinceramente, eu acho que hoje no mundo do esporte, talvez o Cristiano Ronaldo seja assim o ícone da marca, né? Uma marca que consegue algo com ele é como quem conseguisse algo com Jordan nos anos 90. Esse cara em marca, em branding, em mercado é muito forte. Aí é que tá. Agora eu quero entrar nessa questão da Apple, porque o design thinking, como a gente está dizendo, é você pensar o design atendendo às expectativas do consumidor. A Apple abraça o design thinking. Por muito tempo, inclusive, o slogan da Apple sempre foi o Think Different. Pense de forma diferente. Mas ela sempre abraçou um design thinking de forma meio, vou colocar entre aspas aqui, preditiva. Pelo menos na época do Steve Jobs. As pessoas diziam assim, mas vamos pegar uma fala do Steve Ballmer, por exemplo. As pessoas querem telefones com teclado. E Steve Jobs falou, pois o nosso telefone não vai ter teclado, porque você vai ver que as pessoas vão gostar mais sem teclado. A Apple sempre foi desse jeito, tipo, por que a Apple não tem todos os recursos do Android? Não, porque a nossa experiência é diferente a partir da qualidade do software que a gente apresenta. Por que não tem Apple com 32 GB de RAM? Porque a gente não precisa de 32 GB de RAM. Com 8 GB a gente já roda bem o nosso software. Quer dizer, a Apple, mesmo às vezes indo na contramão do que a gente entende por design thinking, ela não pensava no anseio da sociedade naquele momento, mas ela focava na experiência de usuário, que é um outro braço do design thinking, para entregar um produto de qualidade e que se torna referência. E você vê, a Apple é uma empresa só concorrendo com centenas que trabalham com Android. E mesmo assim, o iPhone ainda consegue ser um dos telefones, se não o telefone mais vendido do mundo. Então acaba sendo um pouco bizarra essa relação da Apple com o design thinking, porque ela não vai no anseio, não vai no que a população quer, não vai no que o mercado consumidor quer. Ela vai na experiência do usuário e fala depois para o usuário, você vai gostar, confia. É o colaborativo. É o colaborativo. Porque é o seguinte, quando você pensa, vamos pensar na grande maioria e vamos trazer pro direito. O normal é você pegar um contrato e você ler aquela folha branca no preto e branco ali, tal, tudo tópicos e tal. É o natural? É o que a pessoa ela vai pegar um contrato, é o que a pessoa espera? É o que a pessoa espera. Qualquer um que vai pegar um contrato aqui vai esperar essa folha com todas as palavras ali. Porém, a experiência está em trazer o cliente para entender esse contrato e aplicar ali alguns elementos gráficos, visuais, para que ele consiga ver esse contrato diferente. E o que isso é interessante? E eu já passei por isso, inclusive, de fazer contratos utilizando o Visual Law e colocando ali elementos gráficos para que a pessoa leia e entenda qual que é a seção que ela está daquele contrato. Porque quando ela pega aquele contrato, ela vai achar diferente, ela vai ler e vai compreender, ela não vai precisar levar para outro advogado traduzir o contrato. E uma outra vez ela vai lembrar de você. Assim, aquela vez o Bino fez um contrato para mim e ficou bem legal. Esses dias atrás mesmo, um amigo meu encontrou um cliente, né, que é amigo dele também, e aí comentou, eu trabalho com o Bino e tal, conheço o Bino. E aí o cara falou, o Bino é massa que os contratos que ele manda pra gente tem umas imagens, umas figuras, assim, é bem legal. Então, assim, você também traz o branding pra dentro do seu escritório e pro seu cliente. Geralmente, quando eu vou fazer alguns contratos pros clientes, o que eu gosto de pedir pro cliente? Eu peço a logomarca dele. Manda sua logo, deixa eu ver. Porque daí eu também utilizo o elemento, a logo do cliente. Já faz a aplicação. Já faço a aplicação da logo do cliente também no contrato. Cria uma identidade. A pessoa vai bater o olho no contrato e vai falar, isso aqui tá a cara do Bino. Exatamente. Vai saber que foi você que fez. Porque isso aí é princípio básico do design. O princípio básico do design é o quê? Facilitar a vida das pessoas. Facilitar a vida das pessoas. Então, quando você consegue aplicar isso num contrato, porque a gente está tratando assim, eu entendo. Eu também sou formado em Direito, então a gente entende que o Direito tem uma linguagem
muito específica para ser trabalhada. Mas quem está comprando o nosso serviço, que é a elaboração de contrato, é um leigo, que muitas vezes não entende aquilo. Então, o que a gente puder fazer para facilitar a vida, a compreensão do leigo, perfeito, Exatamente. perfeito. Eu não vejo problema nenhum em você trabalhar o design thinking, trabalhar dessa forma para poder facilitar. Você tá ajudando na compreensão, tá tornando o processo mais dinâmico e eficiente. Isso é perfeito. Exato. E ontem eu tava, até um caso prático aqui para vocês. É de ontem mesmo, real. Eu tava conversando com o meu sócio Otávio, até um grande abraço para o nosso querido Tavão, Abraço, Tavão. que é o seguinte. Ontem a gente estava nesse debate. Ele estava montando um documento no Canva e nós já tínhamos no nosso timbrado. Era um documento mais extenso e tudo mais, e a gente estava discutindo qual seria a melhor experiência para o cliente em receber. Em Visual Law, dessa forma mais Tradicional. tradicional. Formal. E a gente levantou todos os pontos, prós, negativos, etc e tal. Acabamos, para esse cliente específico, escolhendo o nosso timbrado tradicional. Então, para ver que assim, não é sempre que você vai utilizar, mas é importante. Uma ferramenta, é de fato uma ferramenta facilitadora. Então, você analisa o cenário, tem toda essa questão. E o dia a dia vai te mostrando isso. Nós praticamente sempre adotamos Visual Law, mas este cliente específico, falamos, o tradicional timbrado vai ser a melhor solução para a compreensão dele. É também conhecer o seu cliente, né? Exato, exato. Entra até no colaborativo. Sim, é uma coisa que assim, quando a gente vai desenvolver isso é uma coisa que é uma prática que eu faço muito até no atendimento aos meus clientes. Antes de você criar uma marca, desenvolver um brand de alguma coisa, e eu acredito que no direito seja da mesma forma, você tem que fazer um estudo do perfil do seu cliente. O seu cliente é mais clássico? Ele é contemporâneo? Ele é moderno? Ele é minimalista? Para você saber como é que você vai... Aí entra naquilo que eu falei do branding, sabe? A forma como você se comunica, se posiciona e como é que você conversa com o seu cliente. Então, às vezes eu estou trabalhando com um cliente que é mais classicão, ele é mais formal. Então, eu vou trabalhar com um contrato mais formal. Eu tenho um cliente que tem uma pegada mais moderna. Dá para trabalhar com Visual Law. Então, dá para assim, você estuda o perfil do seu cliente para saber como é que você vai abordar. Cara, é igual pesquisa de mercado. Sabe aquele produto, praça, promoção e preço? Sim. Mesma coisa. Você vai estudar o seu perfil e você vai ver como é que você vai chegar no seu cliente. Dependendo da forma como funciona o seu cliente, é a forma como você vai abordar. Ô Bino, isso aqui que o Thiago falou agora foi assim, ele colocou a bola no pênalti, beijou pra gente falar do MVP de startups e a fase de ideação, toda a importância desse momento. Eu vou até dar uma introdução aqui, depois o Bino pincela, porque isso é um negócio que eu falo muito no dia a dia, na prática com startups. Quando você está lá na fase de ideação de uma startup, o início dela, pensando, etc e tal, você chega num dado momento que é o MVP. Não é o MVP da NFL, gente, calma. Mas é o mínimo produto viável. Que é o seguinte, você pensou no cliente, você teve todo aquele trabalho interno, mas está na hora de você colocar o seu carro para andar para o cliente, para de fato você ter a experiência. Caso prático aqui, os patinetes acho que é do Itaú, em São Paulo, capital, era bicicleta. No MVP virou patinete. Então isso é muito importante, esse momento que você faz todo o design thinking ali, todo o processo de branding. Você precisa fazer numa startup isso de forma rápida, com o mínimo custo possível para fazer funcionar enquanto você está buscando investidor, mas chega um momento que você precisa colocar o carro para rodar. Já pensando na experiência do usuário. Já pensando qual é o objetivo que a gente que a gente busca atingir, para saber se durante todo esse período em que eu estou testando o meu produto, se de fato eu vou conseguir atingir esse objetivo ou se eu não vou acabar tendo que pivotar ali no meio do caminho. Então é importante também a gente pensar toda a fase de ideação de uma startup, e até mesmo a gente, às vezes, construindo uma documentação, algo assim, também pensar no objetivo. Qual que é o objetivo que eu quero chegar? Eu quero ter um contrato que seja mais formal possível, mas porém trazendo alguns elementos que eu consiga aplicar.
E aí a gente vai testando tudo isso. Isso vai servir para o escritório de advocacia, vai servir para uma startup que está na fase de ideação partindo para o MVP, vai servir, às vezes, a gente pede para a construção de uma marca de uma empresa de escritório, vai vir ali algumas opções para a gente poder construir junto também. Entendeu? Já tem todo um aparato de questionamentos que eu preciso responder para que chegue para quem vai construir para mim o mínimo das informações necessárias para que ele consiga casar aquilo que eu busco com o que ele vai fazer. Buscar o feedback. Exato. Cara, e falando de branding, marketing, design thinking, mercado, pessoas, não tem como falar do nosso querido um tititi, mas um titular dos dados pessoais e da nossa querida LGPD. Eu falo, quando estou citando a Lei de Proteção de Dados Europeia, de GDPR, mas o Shaya me ensinou um novo nome, que qual que é a Shaya? RGPD, segundo o professor Manuel Davi Maceno, de Portugal. E também está correto. GDPR também está correto, pessoal. Então, fiquem à vontade. Algum dia vamos descobrir se tem algum mais correto que o outro. Mas, enfim. Nossa querida Luísa Fatim também fala GDPR. Para mim, ela é a diva suprema da proteção de dados, então é o que está valendo. O cara quer ser adotado de qualquer jeito, De qualquer né? forma. Pessoal, seguinte. Passamos por diversos casos e situações envolvendo dados pessoais, inclusive até os dias de hoje. Tem até casos recentes, né, envolvendo nosso querido Facebook. Mas, enfim. E todo esse desenvolvimento da GDPR, posteriormente, que foi inspiração para a LGPD, a brasileira aqui, 2016 e 2018, foi pensado nessa questão também, até baseado no design thinking, semelhante, né, melhor dizendo, do que baseado. Hoje, na proteção de dados, nós temos o Privacy by Design e o Privacy by Default. Ou, by default, vou dar só uma pincelada básica aqui, mas é a privacidade por padrão. O que eu quero falar aqui com vocês é o Privacy by Design. O que é isso? Hoje, uma empresa vai começar a desenvolver um produto, todo um processo, já é pensado desde o início na proteção de dados. Então, o que é feito no mercado acerca do design thinking, pensando no consumidor, utilizando o pensamento de várias pessoas, tudo mais, na proteção de dados nós temos algo muito semelhante, o Privacy by Design, que muda totalmente o aspecto. Antigamente, como que era? Vou abrir uma empresa aqui, vai colocar biometria, não sei o quê, papapá, e aqui eu tô indo no dia a dia real mesmo, você vê empresa de biometria, vou dar esses dados aqui para o marketing se vira e tudo mais. Daí chega lá na frente e fala, e aí, como que tá a sua conformidade com a proteção de dados da pessoa? O quê? Entendeu? Hoje não, hoje já mudou esse aspecto. O Privacy by Design trata totalmente ao contrário disso. Os processos já vêm mapeados a proteção de dados. Eu vou fazer um termo de uso, eu vou explicar como funciona aqui a minha empresa, uma política de privacidade para falar como que eu coleto os dados, para que eu vou utilizar os dados, eu vou compartilhar com terceiros, eu vou explicar isso. Como que o meu marketing vai agir, porque o marketing precisa trabalhar os dados de forma até clara, vamos assim dizer, inteligência artificial hoje que utilizamos muito, e o Shaya é o mestre nessa frase que eu amo, que sem dados não tem inteligência artificial. Então a questão não é reprimir o uso de dados, mas é um uso consciente, é um uso que o titular sabe o que está acontecendo e você, como empresa, já vem definindo desde o início seus processos para o uso desses dados pessoais. Pegando até um gancho no que você está falando, olha como que o Privacy by Design muda até a relação do marketing. Uma coisa que era extremamente comum antigamente era o mail marketing. A galera ficar mandando e-mail fazendo propaganda para você. Pela LGPD você não pode mais. Você tem que ter feito o seu cadastro e consentido de forma livre, expressa e informada para que aquela empresa te mande uma mensagem. E é incrível que tem várias empresas que você faz o cadastro, você não marca a caixa de diálogo dizendo que quer receber informações e mesmo assim os caras mandam informação. É incrível.
E aí uma outra coisa que a gente nota também é o número de empresas que estão procurando ferramentas para anonimização de dados. Porque se anonimiza os dados, não precisa se preocupar com a LGPD. Eles estão buscando isso, e é uma coisa, tá, vou falar foda aqui, estamos livres, mas é uma coisa foda que acontece, que é o seguinte, além disso, por exemplo, do receber anúncios, uma coisa que eu fico puto com isso, eu acho muito chato mesmo. Você receber serviço, você não marca nada, não faz nada, você recebe serviços correlacionados. Por exemplo, eu assinei um Netflix. Aí vem um banco digital e começa a me oferecer um cartão para abrir conta, etc, etc, etc. Cara, eu assinei um Netflix e estou recebendo esse cartão. Eu usei outros exemplos de empresas aqui, mas tem empresas que fazem isso e eu fico pé da vida. E aí o Privacy by Design vem exatamente para evitar esse tipo de marketing predatório, né? Aliás, eu até queria perguntar isso para o Thiago. Com essa introdução da Lei Geral de Proteção de Dados, com essa limitação com relação ao acesso de dados do consumidor, como que isso afetou esse marketing mais predatório? Como é que a publicidade está tentando contornar essa questão, já que muitas vezes não tem como você fazer aquela abordagem direta com o consumidor, como antes era muito comum? É que a verdade, assim, é que com o surgimento das redes sociais, a forma de se comunicar mudou muito. Mudou drasticamente. Então, o que a gente fazia antigamente, que era o básico, né? Que era o básico, o arroz com feijão que funcionava. Que era TV, rádio, jornal, o outdoor, que é o que a gente chama de mídia de massa. E ele demandava um investimento muito alto, porque assim, eu vou falar de preços regionais. Regionalmente falando, antigamente uma inserção na principal emissora, uma inserção de 30 segundos no horário nobre, você pagava em média 5, 6, 8 mil, uma inserção de 30 segundos. Então o que acontece? Com as redes sociais, a gente começou a trabalhar de forma mais segmentada, porque quando você monta um perfil no seu Instagram, você sabe que quando não existe produto gratuito. Ah, mas para você montar um perfil no Instagram é de graça, você não paga para montar. Não, você está pagando com seus dados. Você está pagando com a sua informação. Você está pagando principalmente... Seus dados de navegação também. Exatamente. Principalmente quando você segue um perfil específico. A gente conhece todos os algoritmos. A gente sabe que quando você pesquisa sobre um determinado veículo, você passa a receber um monte de anúncio impulsionado de veículo. Por quê? Porque existe isso. Hoje, as ferramentas de comunicação são mais voltadas, são mais focadas nas redes sociais. Porque hoje eu consigo trabalhar com segmentação de público. Então, para que eu vou investir em e-mail marketing, que pode me gerar um problema, e não é tão assertivo, porque você cai ainda no spam. Tem a caixa de spam. Por que eu vou investir nisso, se eu posso investir num anúncio impulsionado de forma segmentada? E 8 mil reais, igual você falou. 8 mil reais você colocar em tráfego pago, cara, o alcance é muito maior que 30 segundos num dia. O que eu faria, assim, de 8 mil reais? Tem um cliente nosso que a gente fez uma experiência muito bacana. Não vou falar o segmento, nem qual cliente. Mas, assim, ele investiu, em média, 130, 140 mil no Natal, com mídia tradicional, e 4, 8 mil no digital. Vendeu muito bem. Vendeu otimamente bem, porque o Natal é a principal data comercial do ano. Dia das Mães é a segunda data mais importante. No Dia das Mães, falou assim, vou inverter. Só que eu não vou mais investir 160 mil de mídia. Eu vou investir 40 mil. Eu quero 20 mil no digital. Cara, vendeu mais do que no Natal. Porque segmentação é segmentação, porque eu vou falar certinho com o público que eu quero que compre o meu produto. E hoje a gente faz isso muito bem. Hoje se eu quiser montar um anúncio e fazer com que ele chegue apenas para médicos, homens de 35 a 50 anos, da região X da cidade B, eu consigo essa segmentação. Se eu quiser trabalhar só com mulheres de 18 a 27 anos, classes
A+, B+. Consigo. Então você segmenta. Quando você segmenta, você acerta mais fácil o alvo. E é legal porque ela vai entrar na rede social e a propaganda vai ser entregue para ela. É diferente de uma mídia de massa, por exemplo, como a Exatamente. TV. A TV você tem que estar torcendo para o público estar assistindo na hora de passar a propaganda. E assim, Ou outdoor, você tem que torcer para o cara estar passando com o carro e ver o outdoor naquele lugar. não, e o principal nisso tudo é o seguinte: eu não estou invadindo a privacidade de ninguém. Eu não estou incomodando. Porque a pessoa que está recebendo aquela informação provavelmente acessou um conteúdo semelhante, ou seja, o que está chegando para ela é algo que ela já viu, que ela já acessou E te interessa. e que interessa, que é interessante para ela. Então, assim, eu não estou invadindo a privacidade de ninguém, eu não estou incomodando ninguém. Lógico, tem hora que o anúncio fica chato até, que aparece várias vezes. Por isso que o Instagram e outras redes sociais têm aquela opção. Não quero ver mais. Aí você pode olhar, na publicação tem, mas por que você não quer ver? Ah, porque é indesejado, porque é spam, porque não me agrada, porque eu já vi muito. Então, ele te dá essa ferramenta. Então, o consumidor, ele pode hoje bloquear. A verdade é que hoje o consumidor, ele acessa o que ele quer. Que foi o que aconteceu com os canais de streaming. Por isso que as TVs foram morrendo, a própria Globo teve que se reinventar. E o streaming foi crescendo. A Globo se reinventou, tem o Globoplay, tem o streaming. Porque hoje o que acontece? Você consome o que você quer, você não tem que esperar uma programação, esperar um horário do filme, você não tem mais esperar a tela quente, que tinha antigamente. Você não tem que esperar a tela quente pra ver um Pra filme. poder ver o filme, isso. Cara, você tem milhões de canais de streaming pra você ver o filme que quiser. Exatamente, na hora que você Aí quiser. E hoje os filmes não estão mais demorando pra chegar. O que antes demorava, e assim, aí é fogo porque você entrega a idade, né? Antigamente você tinha que esperar um filme sair no cinema chegar na locadora pra você alocar o filme. Você esperava um ano pra aquele filme chegar na locadora. Hoje, com um mês, 20 dias, 15 dias, o filme tá chegando pra você. Às vezes o filme é lançado direto no streaming, nem lança mais no cinema. Nem lança mais no cinema. O próprio Oscar já abriu um E isso foi. filme pra Oscar. Isso O Oscar aconteceu. pro filme de streaming. Isso aconteceu por quê? Porque o consumidor mudou. E se o consumidor muda, a forma de comunicação tem que mudar. E Até a pandemia empurrou a gente um pouco também pro digital, né, cara? Não, mudou. Empurrou muito. Cara, falando isso que o Thiago comentou agora, olha como as coisas acontecem, né? Essa semana também eu tava vendo um corte de um podcast falando exatamente isso. Quando a gente fala de publicidade nas mídias tradicionais, não tem como citar o Big Brother, que é o caríssimo você colocar lá. E o pessoal tá comentando isso. Se eu vou colocar R$1,5 milhão de reais no Big Brother, que eu vou atingir um nicho de criança de 5 anos até pessoa de 90 anos, de tudo quanto é classe, compensa de fato colocar R$1,5 milhão lá no Big Brother, para não ser nem o maior. R$1,5 milhão eu vou estar ali nos furrequinho de lá. Se eu pegar R$1,5 milhão e colocar em marketing digital, não teria outro resultado, porque, gente, para quem não conhece o marketing digital, R$1,5 milhão em marketing digital, assim, é um absurdo, é um absurdo. Não, e assim, você tem hoje grandes marcas. A Adidas foi uma das primeiras a fazer isso, se eu não me engano. Ela inverteu, acho que 80% da verba dela para digital. As grandes marcas hoje estão fazendo isso, porque o digital é o que dá resultado. É o que dá resultado, porque assim, o resultado ela é dinâmica, ela é eficiente, ela é assertiva. Você fala com quem quer receber informação. E assim, é impressionante, cara. A Nike, eu gosto de citar muito a Nike, porque a Nike faz isso com perfeição. A Nike, você acessa o anúncio, o tênis já está em pré-venda, você vai lá cara, o Jordan Chicago, a reedição que foi lançada esse ano, por conta dos 23 anos, ele esgotou em 5 minutos no site. E assim, não foi aberta a pré-venda, foi aberto um aviso. Esse tênis será vendido em X horas. E colocaram o contador. A partir do momento que colocou o contador, abriu venda, deu 5 minutos. A Adidas faz semelhante, inclusive ela te ensina a colocar um gadget no seu celular para falar quando que vai lançar e ela coloca como sorteios. Participe do sorteio para você poder comprar. São muitos gatilhos. Então, assim, o digital hoje, ele não gera mais só o fluxo, porque a gente falava muito isso, né? Que a função da publicidade, eu falo muito isso, que a função da publicidade não é vender. A
função da publicidade é gerar fluxo. Porque a venda mesmo, quem vai efetivar a venda é o PDV, é o ponto de venda. Então, a minha função, enquanto comunicador, é levar o público até o produto. Aí, quem está lá no PDV tem que garantir a venda. Seja um plano de saúde, seja um tênis, seja uma camiseta, seja Um escritório de advocacia. um escritório de advocacia. Aí que o bicho pega. É para ver se o cara é bom ali na venda, no fechamento. Mas o fluxo a gente leva. E o digital faz isso. O digital, ele gera o quê? Gera fluxo, gera tráfego. Ele gera fluxo. E aí a venda... Só que assim, é mais fácil quando a venda é online. Porque quando o cliente já chegou no site, cara, a compra já está 90% feita. É um clique. É um clique para o cara terminar de vender o produto. Gente, é coisa pra caramba pra gente falar. O Design Thinking, ele muda realmente. É mais um elemento de transformação digital que acaba ressignificando conceitos que a gente já tem consolidados há muito tempo. Daria pra gente passar mais um tempão aqui falando com vários casos, mas a gente já tem que encaminhar para o nosso encerramento, né? Considerações finais? Bem, hoje eu vou começar falando que estamos com uma imensa saudade da nossa querida Luísa, que não está presente. Teve um episódio que Deixa ela gravamos que o curtir lua Bino de não esteve mel. presente, mas acabou não indo ao ar por falha técnica. Ninguém sentiu falta do Bino, viu? Mas da Luísa nós sentimos. Para o nosso ouvinte, quem está nos ouvindo agora mais cedo, eu estarei indo para um churrasco em breve, então fica a dica. Quem já está de noite, prepare-se para o outro dia. Mas, pessoal, brincadeiras à parte, Design Thinking, marketing digital, mostramos aqui para vocês que tudo está interligado, o direito, o marketing. E é como nós até observamos em diversas palestras, né, Rafael? Hoje, você ser um operador do direito, um jurista, uma pessoa que estuda, você tem que ter a difusão de várias áreas de conhecimento. Não dá mais para você saber só de uma coisa, você tem que saber um pouquinho de cada. Óbvio, você vai ter o seu nicho principal. Não, por favor, não virem aquelas pessoas que sabe tudo e não sabe nada. Aí é passar vergonha. Mas é importante você conhecer, agregar valor de conhecimento de outras áreas também. Isso é muito importante. Estamos vendo aqui no Design Thinking, falamos Design Thinking para o direito, Design Thinking para marketing, para vendas. Então é isso, pessoal. Eu agradeço bastante todos que ficaram aqui conosco. E um grande abraço, até o próximo episódio. Passo a palavra para os nossos outros participantes. Thiago, brigadão por participar, um grande abraço. Em breve estarei ao Valeu, vivo aí Anthony, obrigado. novamente. E é isso. Beleza, ótimo. Bom, primeiro agradecer, né, a família Chay. Obrigado, Thiago. E como disse, pessoal, no começo, é sempre muito conteúdo, é sempre muito... a gente aprende muito falando de marca, de branding, design thinking, e aplicar tudo isso para o direito é o que o Antônio falou, é a gente pensar o direito também fora do direito, né? Trazer esses outros elementos que vão auxiliar no nosso trabalho. E a gente vai entregar um serviço cada vez mais personalizado e cada vez mais diferente para o nosso cliente. E a gente vai ter também, trazer para o cliente essa experiência do usuário. E eu vou até bancar o advogado do diabo agora. Tem muita gente, às vezes, que gosta de falar assim, não, porque agora com a inteligência artificial você consegue fazer isso, que você faz aquilo, porque o Canva isso, o processo de canvatização, né? Só que é uma coisa que a gente já comentou aqui, né, cara? Inteligência artificial, ferramentas básicas como Canva, etc., é o McDonald's, é o fast food. Vai te dar aquela coisa rápida, só que sem substância. Você quer aquela experiência gourmet? Você quer aquela experiência que realmente vai te dar uma identidade, que vai te diferenciar, que vai alcançar o cliente? Você precisa do assessoramento de um bom profissional. Isso ninguém vai substituir. Porque, antes de mais nada, a gente está falando de uma experiência humana. O algoritmo ele vai te falar sobre alcance. A inteligência artificial pode te dar tendências, mas sempre de forma genérica. E o legal do Design Thinking é exatamente você direcionar aquilo para uma experiência mais humana. E aí não adianta, gente. Tem que ter um profissional competente na área
E não tô falando porque é meu irmão, não. Mas esse cara aqui é uma das referências hoje em design, publicidade. Já foi professor, inclusive, em pós-graduações. Eu só tenho a Construção de agradecer marca. aí construção de marca. Se for falar o currículo dele, a gente não sai daqui hoje. Eu tenho que agradecer a presença dele hoje aí por trocou a academia e a caminhada para estar gravando com a gente aqui. Pois é, troquei a rotina inteira hoje. E filhos, né? E os filhos estão com a avó hoje, um pouquinho. Mas é isso, gente. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição sempre que vocês precisarem. Até fora do podcast. O que vocês precisarem. Qualquer dúvida, qualquer ajuda, tô por aqui. O Anthony precisa de uma marca nova. Vamos providenciar uma Vamos, marca pro vamos. Anthony. Urgente. E é isso aí, pessoal. Não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais. @luisbino, @antony.dv, @lufatim e @rafaelchaia.dv. Sigam também o portfólio do nosso convidado lá no Instagram, @thiago_chaia, para conhecer mais o trabalho dele. Tem o site também, www.thiagochaia.com.br, para você ter um pouco mais de contato e entender a diferença de um design e um branding de qualidade e qualquer coisa genérica que uma inteligência artificial vai produzir para você. É isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui.